Olá, gente! A nossa aula hoje vai ser sobre vocativo e aposto, tá? Um assunto bem simples, é só vocês prestarem bastante atenção. O que eu vou considerar como vocativo? Vocativo, gente, é aquela palavrinha que é como se fosse um chamamento, como se você estivesse chamando uma pessoa. Para isso, gente, você tem que estar falando com ela, tá? Quando você faz esse chamamento, você tá falando com ela. Então, olhem os exemplos. Observem que os dois exemplos eu coloquei o travessão. Por que eu coloquei o travessão? Exatamente para mostrar para vocês que o vocativo ele vai vir no discurso direto, tá? Por quê? Porque o vocativo é quando você fala com a pessoa. Então, olha aí, ó. Luciana, me empresta o livro? Nossa Senhora, que susto! Tá vendo? Então, o que vai ser o vocativo aqui? Luciana e Nossa Senhora. Eu costumo falar que o vocativo é um chamamento, quando você chama uma pessoa, ou uma invocação, tipo Deus, vírgula, olhe por nós, Senhor, vírgula, nos proteja, tá? Porque Deus, Senhor, Nossa Senhora, não está presente dialogando com a gente, né? Mas é como se você estivesse falando com ele, tá bom? Então isso vai ser o vocativo. O vocativo é quando você chama uma pessoa, quando você fala com ela, e não quando você fala dela, tá? Então observem o exemplo aqui, olha. Luciana, me empresta o livro? Olha a pausa que eu falo na hora que eu faço, na hora que eu falo. Tá vendo? Agora uma coisa é eu falar assim: "A Luciana me emprestou o livro", tá vendo? Quando eu falo Luciana, me empresta o livro, eu tô falando com a Luciana, eu tô chamando a Luciana. Agora, a Luciana me emprestou o livro, eu estou falando da Luciana, tá? Muito bem. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que o vocativo ele vai vir sempre separado por vírgula, tá? Se ele tiver no início, ele é separado por vírgula. Se ele tiver no meio, ele vai ser separado por duas vírgulas. E se ele tiver no final, também vai estar separado por vírgula. Então, olha só. Olha essa primeira frase aqui. Como que eu posso fazer? Ó? Me empresta, Luciana, o livro? Então, Luciana, entre duas vírgulas. Me empresta o livro, vírgula, Luciana? Tá vendo? Onde você colocar o vocativo vai ter vírgula. Ele vai ser separado por vírgula, tá? Muito bem. O nosso outro assunto vai ser o aposto. O aposto, gente, vai ser uma palavra ou expressão que vai esclarecer ou explicar algo do termo anterior. Então, olha lá, olha. Vai explicar ou esclarecer algo sobre o termo anterior, tá? Na maioria das vezes, o aposto ele vem separado por vírgula, ponto e vírgula ou travessão, ou seja, o aposto ele vem separado. Então, olhem o exemplo aqui, ó. Luciana, a aluna nova, se saiu bem na prova. A aluna nova, eu estou explicando quem é a Luciana. Tá entre vírgulas, porque é um aposto. Precisamos de vários pontos para fazer a prova. 2 pontos: estudo, foco e atenção. Estudo, foco e atenção, eu estou mostrando quais são os pontos que a gente precisa para fazer uma boa prova, tá? Então, o que vai acontecer? Depois dos 2 pontos, para mostrar, e aqui o aposto a vírgula, tá? Então, voltando lá, ó, aposto é aquela palavra que vai explicar ou esclarecer algo do termo anterior. Muito bem. Agora, eu vou pegar a apostila de vocês aí e vou mostrar para vocês quais as possibilidades que nós temos do vocativo, em quais situações, tá? Então, olha lá. Eu estou na página 392 da apostila. Ele pode ser enumerativo, quando ele está enumerando as coisas. Então, olha aqui, ó. Um cartunista precisa de alguns atributos. O que vem na frente aqui está enumerando quais são os atributos. Então, vocativo, tudo separado por vírgula. Recapitulativo é quando você recapitula, é quando você retoma, é quando você resume por uma palavra só o elemento anterior. Então, olha essa frase aqui, ó. A careta, o malho, o pasquim foram
todos jornais humorísticos brasileiros. Ou seja, aqui eu tô resumindo todos os outros. A palavra todos aqui mostra, tá? Explicativo, quando tem o caráter explicativo. Nani, um dos cartunistas mais famosos do Brasil, tá vendo? Tô explicando. E o especificativo, gente, o especificativo, ele não vem separado por vírgula. Ele é o único que não vem separado com vírgula. Nesse caso aqui, ele individualiza, ele particulariza um termo. Então, olha aqui, ó. O cartunista João Bosco apresenta o projeto. João Bosco vai ser um aposto. Eu tô especificando qual cartunista que é, tá? Mas nesse caso aqui não teve vírgula. A aluna Maria Andréia foi bem na prova. O que que eu tô fazendo? Maria Andréia, tô especificando que aluna que é essa, tá? Então, nesse caso aí, não tem vírgula, tá bom? Muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Vocativo e aposto, bem tranquilo. Vocativo, quando você faz um chamamento, quando você fala com a pessoa. Aposto, quando você acrescenta uma explicação, um esclarecimento em relação ao termo anterior, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau e até a nossa próxima aula. Tchau.